こんにちは。Bom dia, Tóquio! Estamos chegando ao dia 13 do Contra-Regra nos Jogos e a partir de hoje iniciamos a nossa viagem pela Europa. É o último continente desta série olímpica. A Alemanha é uma república federal parlamentarista. A formação do país remete ao Sacro Império Romano Germânico em 962 e a sua unificação ocorreu em 1871, depois da maioria das grandes potências europeias. E o país tornou-se uma república federal em 1949 e a reunificação, por sua vez, ocorreu só lá no ano de 1990, depois daquele episódio tradicional do século XX, a queda do Muro de Berlim. E com todas essas mudanças, a Alemanha disputou os Jogos Olímpicos sob várias bandeiras, sob vários nomes, porque, junta, desjunta, pega, despega, a Segunda Guerra, toda aquela coisa. Então, entre 1896 e 1936, esse periodinho de 40 anos, foi como a Alemanha, com 212 medalhas. Por conta da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, eles não disputaram nenhum dos Jogos Olímpicos até 1952, quando voltaram em Helsinki. Na ocasião, além da Alemanha, uma região autônoma, ali na fronteira com a França, chamada de Sarre, também participou da Olimpíada. No entanto, somente a Alemanha ganhou 24 medalhas e o Sarre, 0. Nada para o Sarre, mas nos jogos seguintes, em 1956 até 1964, quem participou não foi nem a Alemanha, nem o Sarre. Foi o time unido da Alemanha, que representava justamente essa união, tanto a parte oriental quanto a parte ocidental do país, que estava dividido naquela ocasião pelas potências da época, né? O que a gente estuda durante a história mundial. Aí foram 118 medalhas nesse período. A partir de 1968, nos Jogos realizados na Cidade do México, até 1988, ou seja, período de 20 anos, da Cidade do México até os Jogos realizados em 88 em Seul, na Coreia do Sul, a divisão alemã se acirrou, inclusive com a construção do Muro de Berlim, que foi citado agora há pouco pelo João. E isso provocou o quê? Reflexos olímpicos. O Muro de Berlim, com essa divisão toda, durante esse período, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, elas disputaram o evento, como sabemos, de forma separada e com uma certa rivalidade. Os orientais, eles venceram 409 medalhas nesse período dos Jogos, enquanto que a parte ocidental da Alemanha conquistou a metade, 204. E foi apenas em 1992, nos Jogos de Barcelona, que a Alemanha voltou a participar das Olimpíadas de forma unificada. E desde lá, foram mais 379 vezes que os alemães subiram ao pódio. E além de disputar, os alemães também organizaram os Jogos Olímpicos. Eles organizaram 2 vezes os Jogos de Verão. E o primeiro foi em 1936, aquele famoso episódio, aquela famosa edição dos Jogos em Berlim, que foram, na verdade, uma propaganda nazista, uma propaganda de Adolf Hitler. Já em 1972, depois de reconstruído, após a Segunda Guerra, a Alemanha Ocidental, a gente fala, mas foi a Alemanha Ocidental, recebeu os Jogos, organizou os Jogos em Munique, e com o objetivo de limpar o nome da Alemanha, de mostrar que o país era diferente, que o país aquilo era um passado, que a Alemanha não era mais aquele país. Mas não deu certo não, Felipe, não deu nada certo. Por quê? Porque nesse ano, um novo episódio muito triste na história olímpica, um ataque contra a delegação israelense. Você certamente já viu alguma imagem, algum
documentário, algum material que mostra esse momento que foi bastante triste. Um ataque contra a delegação israelense. Esse ataque foi realizado pelo Grupo Setembro Negro, que exigia a libertação da Palestina. Ele terminou com 11 atletas mortos e expôs, né, falhas gigantescas na segurança promovida pela polícia alemã, que se mostrou totalmente despreparada para receber um evento como esse, mas também da organização do Comitê Olímpico Internacional. E apesar de apelos depois do ocorrido pela suspensão, os Jogos Olímpicos voltaram apenas 34 horas depois. Esse ataque terrorista, inclusive, motivou a criação de divisões antiterrorismo em toda a Europa. Para piorar essa situação, foi apenas na Rio 2016 que o Comitê Olímpico prestou oficialmente homenagens aos atletas mortos em 1972. E nos Jogos de Tóquio foi realizado um minuto de silêncio na cerimônia de abertura, também em homenagem aos atletas mortos em 1972. E até para quem acompanha não confundir, teve homenagem em relação à pandemia da Covid, das vítimas, mas também teve essa homenagem, é importante ressaltar, aos atletas mortos em 1972. E na atual edição olímpica, a delegação alemã ela conta com 425 atletas. E agora, para fechar, aquele quadro tradicional. A curiosidade com Felipe Strazia. Eu falei aqui nos bastidores que o Alessandro não ia gostar dessa curiosidade. E aí, assim, gente, por que a Alemanha, a gente falou de unificação da Alemanha, toda essa coisa nova, mas por que a Alemanha é tão dividida? Por que a Alemanha não se parece com a França, não se parece com a Itália, não se parece com a gente? Porque os romanos nunca conquistaram aqueles povos germânicos, né, os alemães. Então, mas como isso aconteceu? Mas por que isso aconteceu? Foi justamente no ano 9 depois de Cristo, no 9, ali, comecinho da era cristã, em que na Batalha de Teutoburgo, ou Desastre de Varo, é um dos nomes, para ter uma ideia como é que os italianos são dramáticos, é o Desastre de Varo, porque eles nunca conseguiram ficar com aquela Alemanha. O que aconteceu foi o seguinte, em alemão, né, o nome do cara é o Hermann, e aqui a gente é portuguesão, mas vamos deixar o Armínio, não, o Hermann, que era um cidadão romano, mas era germânico. Ele contou assim, ele era germânico, então ele contou, vamos resumir, contou para o povo lá da Itália, lá, principalmente para Públio Quintílio Varo, que era um dos chefões lá de legião, chegou e falou assim, ó, os alemães ali, os germânicos estão querendo se revoltar ali, ó, vocês têm que dar um pau nos caras. E aí os romanos, opa, vamos lá, guerra, adoramos guerra. Só que o cara traiu geral e ele botou um caminho mais difícil para os romanos, porque assim, todo mundo sabe a história, nunca parou esse embate entre os povos germânicos e os romanos, só que uma hora tinha que determinar a linha. E foi isso que aconteceu. Nessa batalha, nesse desastre de Varo, os povos germânicos todos se uniram, na verdade, uma grande parte dos povos se uniram, e conseguiram, neste local, em Teutoburgo, barrar o avanço romano, fazer que os romanos retrocedessem e determinou aquela linha. Daqui para cá é povo germânico, daqui para lá são os latinos, os romanos. Então, por isso, por causa dessa batalha, que começou essa divisão, que a Alemanha não fala nada parecido com o latim, que os povos germânicos são tão diferentes dos povos latinos.